pessoal, a Geosmina, o grande vilão do ano passado, retornou nas águas do Rio de Janeiro, não é isso, galera? Você tá bebendo aquela água com cheirinho ruim, água turva, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo, vem com o Jota. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E olha, essa notícia é uma notícia importante, não só para os moradores do Rio de Janeiro, mas como é um impacto ambiental, você que pode prestar vestibular algum dia, isso pode cair na sua prova. Pode cair no Enem, por exemplo, ou em outro vestibular, no vestibular estadual como a UERJ, por exemplo, ou até em outras universidades de outros estados. Então, eu acho que é um tema importante da gente abordar aqui. O que aconteceu, galera? Já tivemos um problema no Rio de Janeiro no passado com um alto teor de geosmina na água, a água ficou turva em muitos bairros e isso está retornando. Moradores de cerca de 50 bairros já reclamaram com a água turva, aquele cheiro, né, da água, aquele cheiro de terra, né, um cheiro horroroso e o sabor, obviamente, alterado. E é claro que isso tem afetado a vida de milhões de pessoas. Por quê? Porque isso está principalmente acontecendo no Rio Guandu e é a principal fonte de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro, pois simplesmente o Rio Guandu ela abastece cerca de 70% da região metropolitana do Rio de Janeiro. É muita gente, galera. E outra coisa, esse ano já teve um problema no Rio Guandu que passou 10 horas aí desligada a estação de tratamento de água. Por quê? Justamente porque está tendo muita geosmina, então precisa de bastante tempo para acabar corrigindo esse problema. Ou seja, não vamos botar água para a população não. O pessoal está reclamando, então não vamos botar para a população não. Vamos ficar aqui tratando, o pessoal ficar sem água. Quando a gente liberar, beleza. Olha que situação que o Rio de Janeiro está passando, né, pessoal? E eu quero que vocês saibam que isso não é um problema muito recente no Rio de Janeiro, não. Não começou ano passado. Em 2004, por exemplo, já foi detectada geosmina. Porém, naquela época, segundo as estações de tratamento, não foi necessário tomar nenhuma atitude, enfim, da SEDAI, de nada sobre o tratamento disso. Acabou ficando por isso mesmo. E por que isso está acontecendo, galera? Eu quero que vocês saibam que a principal fonte disso tudo é, na verdade, esse lançamento de esgoto in natura. Esse lançamento de esgoto que não foi tratado, um esgoto sem tratamento. Então, o que acontece? O aparecimento, né, de cada vez mais esgoto, o aumento da população, das cidades, isso faz com que esteja muito esgoto ali. E aí, em algum ano, isso ia dar ruim. E aconteceu quando? Aconteceu no ano passado, está acontecendo agora em 2021 no Rio de Janeiro. E isso não é só um problema do Rio de Janeiro, não. Provavelmente São Paulo já teve alguns casos. Provavelmente isso vai acontecer talvez na cidade que você esteja morando. Isso pode acontecer. E para você ter ideia, em 2019 o Instituto Trata Brasil relatou ao Senado que 48% da população brasileira ainda não tem coleta de esgoto. Ou seja, galera, metade da população, bota aí, cerca de 100 milhões de pessoas, recebem água que não foram tratadas. Olha que coisa, né? Agora, o que é esse raio da geosmina? A geosmina é um composto orgânico, tá? Que tem esse nome de origem grega, que fala sobre cheiro da terra, perfume da terra. Muitas das vezes é chamado também de petricor. É aquele cheiro de terra molhada. Quando chove, dá aquele cheirinho de terra molhada. Isso é geosmina, pessoal. Então, esse cheirinho de terra molhada, muitas vezes cheiro de mofo também é muito característico, porque alguns fungos também produzem, como o fungo Penicillium expansum. Algumas bactérias produzem, como a Streptomyces coelicolor. A gente também tem cianobactérias que estão produzindo demais. E provavelmente as cianobactérias sejam a principal causa da produção de geosmina no Rio Guandu. O que acontece? Por que essa produção de geosmina? Eu já li alguns artigos que falaram que a geosmina, por exemplo, faz atrair alguns colêmbolos
E esses colembros são fundamentais para a reprodução dessas bactérias, porque eles acabam, né, disseminando os esporos dessas bactérias. Então acabou sendo um fator positivo, foi selecionada positivamente. E isso faz com que essas bactérias tenham uma dispersão muito grande. E outro composto que alguns pesquisadores falaram que o problema não é na geosmina, o problema é no MIB, que é o 2-metil-isoborneol. Enfim, um composto muito parecido com a geosmina, e ambos, eu quero que você saiba, que não são tóxicos para o ser humano. Existem alguns estudos que estão tentando relacionar essa toxicidade a alguns peixes, porque comparativamente a gente é muito maior, então a gente precisa de uma dose cavalar para ter alguma toxicidade. A princípio, esse estudo fala isso, mas nos peixes isso acaba sendo absorvido pelas brancas e acumulando, até a gente sabe, né, no tecido adiposo deles, na gordura, nos olhos deles, né? Então é importante que a gente tenha uma noção de que pra gente, tanto a geosmina quanto o MIB não são tóxicos. Poxa, mas se não é tóxico, por que tem muita gente reclamando que tá com dor de cabeça, tá com náusea? Na verdade, ele não é tóxico, mas como tem um cheiro muito característico, você toma aquela água, né, aquela água com gosto de terra, ele acaba causando uns sintomas que a gente chama de sintomas psicossomáticos, né? Que são sintomas causados por alguma instabilidade emocional. Então isso pode causar dor de cabeça, estresse, náuseas e até alguns vômitos, né? Algumas pessoas relatam isso, apesar de, enfim, não ser tóxica, mas aquele negócio do cheiro, água turva, e aí você, claro, tem essa sensação de que a água não está limpa. E isso causa uma série de reações em você e você não lida bem com isso. A verdade é essa. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que esse Rio Guandu, como ele está muito eutrofizado, está cheio de nutrientes, cheio de bactérias, cianobactérias ali, essa estação de tratamento de água do Rio Guandu, ela acaba se tornando meio que uma estação de tratamento de esgoto também. E por isso é utilizado muito carvão ativado. E por que o carvão ativado? Porque eles têm grãos ali de carvão, né, e tem uma porosidade bem grande que conseguem aglutinar tanto essas moléculas, como a geosmina, e moléculas de esgoto, essas moléculas que vão produzir odor. Então por isso que é lançado bastante hoje em dia o carvão ativado, já que a geosmina é um composto em que é de difícil oxidação. Então um processo normal, natural, que tem nas estações de tratamento para retirar, enfim, esse esgoto, acaba não sendo eficaz para a geosmina. Por isso a utilização do carvão ativado. E como é que a gente poderia tentar fazer com que isso não acontecesse mais, ou os órgãos tentar fazer isso que isso não acontecesse? Na verdade, esse rio ele é muito poluído, né? Região metropolitana, então a gente tem até muitos esgotos clandestinos. A gente teria que bolar uma estação de tratamento de esgoto para essa água ser canalizada para lá, para esse esgoto ser tratado, poder até utilizar esse esgoto como adubo, de outras maneiras que são positivas para o ser humano. Então é difícil isso acontecer, mas do jeito que tá, a gente vai ter cada verão, a gente vai voltar a ter problemas. Isso já aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano, se nada for feito vai acontecer ano que vem também. E agora eu quero saber de você, você já provou essa água com geosmina? Eu já provei e eu digo pra você que não foi bom não. Mas diz aqui no comentário se você já provou, o que você achou, se você passou mal ou não, que eu quero saber a sua opinião. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um vídeo mais informativo porque está acontecendo no Rio de Janeiro, mas pode acontecer no seu estado, na sua cidade, se esse esgoto não for tratado e for cada vez mais lançado nos corpos aquáticos. Beleza? Se você gostou, dá aquele like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever. Beleza? Um beijão, tchau, tchau!